A paz. Vamos dar início ao estudo da carta de Paulo aos Romanos e vamos falar sobre autor, destinatário e o período em que ela foi escrita, né? O autor foi o apóstolo Paulo, né? Essa carta estava destinada aos cristãos que viviam em Roma, né? Tanto os judeus quanto os gentios. Ele ainda não tinha ido lá, ele escreveu essa carta provavelmente lá de Corinto, né? No período da terceira viagem missionária, e entre 55 e 58 depois de Cristo, tá? O propósito dessa carta era explicar o evangelho de forma sistemática, né? Mostrando que tanto os judeus como os gentios são pecadores e careciam de salvação, né? Então, o propósito era unificar o povo de Deus, promovendo uma reconciliação e uma compreensão mútua, né, daquilo que Jesus tinha feito na cruz do Calvário. Preparar o caminho para uma futura visita missionária. Paulo desejava ir para Roma quando fosse para a Espanha, né? Mas isso não aconteceu, né? Ele foi para Roma para ficar lá preso e mesmo assim, lá preso, ele continuou o trabalho missionário, né? Pois ele desejava a Espanha, né? E reforçar o fundamento da fé cristã, mostrando que a salvação é pela fé, não é pelas obras, né? Não é por obras da lei, mas pela fé. Odília, abre o som, Odília. Amém, a paz a todos. É, Continuando aqui a introdução, o que Paulo quer dizer, o que Paulo vem trazer no livro de Romanos, ele vai trazer como que nós poderíamos conseguir, através, depois de pecarmos, poderíamos alcançar a graça. Então, o que seria o pecado? No início, o homem, Deus criou o homem justo, perfeito, lá no Éden, em Adão. Então, quando isso saiu, o pecado quando sai ele desvia do padrão de Deus, né? Quando nós saímos do padrão de Deus, nós pecamos. E aí, quando o homem sai do padrão de Deus, aí Paulo vai dizer: todos pecaram. Por quê? Pecaram soa no passado, porque foi em Adão. Então, todos pecaram em Adão e nós estamos destituídos da glória de Deus justamente por isso. Quando nós saímos lá em Adão, daquilo que Deus foi constituído para que nós fizéssemos, nós saímos daquilo que Deus determinamos. Então, ficamos debaixo de o quê? De uma escravidão. E Paulo vai dizer o quê para os crentes de Romanos? Só haveria uma forma, nós sermos pecadores, que alcançássemos a fé, né? Então ele vem dizer o quê? Só um meio de justificação pela fé. E não tem como ser meritório. Não é por mérito, é pela graça. Isso foi nos dado. Deus nos deu isso de graça, mediante Cristo. Então, Paulo vai dizer assim: ó, nós pecamos, e nós, em troca do nosso pecado, quando nós saímos daquilo que Deus tinha instituído, que era perfeito, maravilhoso, nós recebemos um salário, a morte. Mas Deus, ele deu para nós algo que é bom, a vida eterna, que é através de Cristo. Então, Paulo vai dizer: fomos destituídos da graça, fomos destituídos da glória, mas através de Jesus nós recebemos a vida eterna. Amém? Amém. Cláudia? Claudinha. É. As queridas, para as outras que entraram depois. Bom, são dois conceitos separados, né? Perdão e justificação. Esses são conceitos fundamentais na fé cristã, né? Mas eles têm significados distintos, diferentes, apesar de serem relacionados entre si, né? O perdão
ele é algo que eu posso fazer, que você pode fazer, né, que Deus faz conosco, que é o ato de não considerar a culpa do outro. Então, é aquela história de você falar, tá, tudo bem, né? Aconteceu isso, ok, mas ok, tudo bem. Eu posso fazer, eu posso desconsiderar, né? E ao conceder perdão, eu não levo mais em conta o pecado que foi cometido por aquele que se arrependeu. Então, no momento que alguém se arrepende, eu o perdoo. Mas, quando a gente fala de justificação, é um ato que só pode ser cometido por Deus, porque ele vai além de simplesmente desconsiderar o pecado, né? É o ato de Deus declarar uma pessoa justa diante dele e ser considerado como alguém que nunca tivesse pecado, né? O pecado deixa de existir, literalmente, né? Ele não foi simplesmente camuflado, ele foi apagado. E a justificação não é algo que nós conquistamos, né, mediante obras, ele é algo que é um dom de Deus. E em comparação com essas duas questões, né, perdão e justificação, então, no perdão, Deus apaga os pecados, né? Mas através da justificação, ele declara a pessoa inocente. No perdão, o pecado é perdoado, mas a justificação, a pessoa é tratada como justa, apesar de não ser. No perdão, é feito com base em arrependimento e confissão. A justificação é com base na fé em Jesus Cristo. E no perdão, Deus cancela uma dívida, mas a justificação, Deus declara o devedor como alguém inocente, que nunca cometeu o pecado. Então, é algo que só Deus pode fazer. E somente através do sacrifício de Jesus, né? Algo que também somente Jesus pudesse fazer, né? Deus procurou um justo e não encontrou. E o único que poderia realmente passar por esse processo, né? E conquistar, mediante esse sacrifício, conquistar essa salvação para nós, somente Jesus poderia ter feito isso. Então, a maravilha disso é que nós somos perdoados e justificados. E nisso nós conquistamos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Oh, glória. Glória. Pronto, já podemos ir para casa, desligar e seguir nossa vida, que a gente já foi abençoado hoje de lembrar disso. Eu vou falar um pouquinho sobre Trindade. Trindade não é uma palavra que a gente encontra escrita na Bíblia, mas é uma realidade que a gente vê e um conceito que a gente vê durante toda a Bíblia, né? E vem da união de triunidade. Então, essa palavra Trindade explica o conceito e a realidade de um Deus, que na verdade são três pessoas. Então, eu escutei um pouquinho a respeito do pastor Hernandes Dias Lopes, a respeito do Luciano Subirá e alguns pastores, e todos se baseiam em Efésios 4, de 4 a 6, dizendo que há um só Deus, e Pai de todos, e um só Espírito, e um só Senhor. Há um único Deus, vivo e verdadeiro. E esse Deus consiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor Hernandes ainda fala assim, que isso acontece de tal forma que o Pai não é o Filho e o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo e o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Que são três pessoas distintas, mas que têm os mesmos atributos e realizam as mesmas obras. É onde eles chegam quando eles falam a respeito disso. E, como eu falei, essa realidade é citada em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Novo Testamento, que é o nosso caso. A gente vai ler Romanos e, principalmente no capítulo 8, a gente vai falar muito a respeito da Trindade.
Em Gênesis, ele fala a respeito da criação, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus criou todas as coisas, tal, mas que na hora de fazer a coroa da criação, que seria o ser humano, ele meio que fez ele chama de conselho da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, desde Gênesis, já falando a respeito da Trindade. Depois fala, já no Novo Testamento, falam, né, os pastores que eu escutei, a respeito do batismo de Jesus, que é uma situação muito clara em que tem a presença de Jesus sendo batizado, de Deus falando, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, e do Espírito Santo que desce em forma de pomba. E depois fala a respeito da Trindade também, quando Jesus institui o batismo para os seus seguidores e falam para eles, olha, saiam pregando o Evangelho por todo o mundo, façam discípulos e batizem esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E citam também, segundo Coríntios, a respeito da bênção apostólica, que eles falam que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, em toda a Bíblia, essa realidade é trazida, né, da Trindade, mas no capítulo 8 de Romanos, que é o que a gente vai ler daqui a alguns dias, tem uma evidência da cooperação harmônica dessas três pessoas, né? A salvação não é um ato isolado de Deus Pai, mas Deus Pai manda o Filho para nos salvar, e cada pessoa vai desempenhar um papel na nossa salvação. O Deus Pai ama o mundo de tal maneira que dá o seu próprio Filho por nós. O Filho obedece e morre por nossos pecados em nosso lugar, e através da ressurreição do Filho, somos justificados, como falou a Claudinha, e o Espírito Santo ele que nos leva a clamar, Abba, Pai, e nos faz reconhecer que somos filhos e não mais escravos do pecado. É ele que nos guia também e nos capacita a viver uma vida de obediência. Então, é uma cooperação harmônica de três pessoas que, na verdade, são um único Deus. Acho que é isso. Não, agora pode encerrar, gente. Agora a gente pode ir embora. Amém. Agora sou eu, Edna. É a A leitura Mara, não agora? é? Não é Ah, você, Mara. não. Então já sou eu. Já é você. Depois disso tudo, gente, que a gente ouviu, falar de fé ficou fácil, né? Eu li também, ouvi também bastante o pastor Hernandes falando sobre fé, e ouvi também outros pastores. E, inclusive, assim, fui ver o que o Aurélio fala de fé, que é, resumindo, né, é confiança, compromisso e envolvimento pessoal. Então, a fé, na verdade, que é dom de Deus também, então tudo isso aqui só faz sentido porque Deus nos deu esse privilégio, né, de ter fé. É uma coisa que não adianta, a gente às vezes fica falando, nossa, como que a pessoa não acredita, como que ela pode não crer nisso? Mas é dom de Deus. E uma coisa que é interessante, que a fé, ela tem que ser desenvolvida, né? Então, os discípulos mesmo pediram, nos dá mais fé, porque é uma coisa que, se você tem comunhão com Deus, conforme você confia nele, conforme você conhece a palavra dele, desenvolve isso na sua vida, a sua fé também se fortalece. E a gente está falando do ponto de vista, né, de religiosidade, de crença, mas a fé, ela é do ser humano no sentido assim, que muitas pessoas têm muita fé, e não é em Deus. Elas acreditam muito,
em outras coisas, né, que não estão relacionadas a Deus. Então, quando a gente pensa que nós cremos nisso que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é porque Deus nos chamou para fazer isso. Quer dizer, Deus nos privilegiou com essa possibilidade de crer e de ter fé em tudo isso que a gente tá aprendendo e está desenvolvendo. Então, eu fiquei tão assim feliz assim de primeiro ter sido alcançada, né, por vocês, por cada uma aqui que crê como eu creio e que a gente está buscando desenvolver isso que o Senhor nos deu. Então é dom de Deus, sim, mas a gente precisa se envolver e a gente precisa estar realmente buscando ter mais fé. Ah, uma coisa interessante que o pastor Hernandes fala, que a gente só vai viver aquilo que Hebreus, né, fala no capítulo 11, que é a certeza do que esperamos e a prova daquilo que não vemos, conhecendo mais a Deus e a sua palavra. Só não tem outra forma da gente. Então, tem gente que fala assim, não, mas eu percebo nas coisas, eu vivo uma fé diferente, eu não preciso estar fazendo isso que você faz, de estar em comunhão na igreja ou outro lugar, e lendo a palavra, estudando e orando. Como diz o pastor Hernandes, ele usou a expressão, balela. Não tem como separar uma coisa da outra. Você só vai realmente confiar, você só vai crescer, você só vai ter fé se você se dispor a desenvolver. É isso. Amém. Então, vocês já viram que Romanos nós vamos falar. Paulo, né, vai falar. Ele fala antes de ser preso, isso é importante a gente entender as cartas de Paulo na história, né? Então, ele vai falar antes de ser preso. Ele como disse a Edna, era uma carta missional, porque ele queria depois passar por Roma antes de ir para a Espanha. Nós vamos falar sobre pecado, como a Odília trouxe para a gente, né? Esse conceito de pecado bem interessante, que não é só o meu pecadinho do dia a dia, que esse é terrível também, mas é essa condição humana do pecado em Adão. Depois ele vai falar sobre perdão e justificação, como a Claudinha trouxe, e não é depois numa sequência, é assim, Paulo vai falando meio misturado, né? Mas para a gente entender o que ele está falando, sobre perdão e justificação, tanto o perdão que a gente recebe e a justificação que a gente recebe de Deus, quanto aquele perdão que a gente oferece para o irmão por se sentir perdoado, né? Depois ele vai trazer muito esse tema da Trindade, e não tão específico, mas como funciona esse corpo divino, ou essas três pessoas divinas em um, e como nós, a partir disso, deveríamos aprender a ser um só povo, né? Uma só mente, transformar-vos por uma só mente, essa mente de Cristo, né? E, por fim, não adianta a gente fazer tudo isso, entender todos esses conceitos, se a gente não tiver fé, né? E essa fé é recebida do alto, tá? Então, esse é o resumo. Parabéns, meninas. Todas fizeram muito bem. Fiquei muito Maravilhoso. feliz de ouvir isso. Então, a Angélica agora vai ler o texto que vai até o versículo 17, tá bom? Tá bom. Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome.
e vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém. Amém. É interessante que essa primeira parte aí do primeiro capítulo, ele já fala praticamente de tudo que a gente falou, né? Ele fala da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala da fé, né? Agora, pergunta, como é que o apóstolo Paulo se apresenta e por que que ele se apresenta assim? Podem abrir os microfones e falar. Essa que tá de amarelinho aí é a Sara, é? Ah, irmã da Cícera, Tudo gente. bem? Tudo bom, Sara? Prazer estar aqui, muito obrigada. Seja bem-vinda. Sim. Você ia falar, Edna? Não, estou esperando. Vai lá, deixa eu ver quem, a Odília, para ela abrir o microfone, já que ela está com cabelo lindo hoje. Abre aí, Odília. O que que o apóstolo Paulo fala no primeiro versículo? Como é que ele se apresenta? Abre o microfoninho. Ah, não abriu ainda. Agora abriu. Então, ele se apresenta como servo, né? Paulo, servo de Cristo, Chamado para... chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isso aí. Então, o servo, né, é uma, era uma posição de escravo, não era considerado uma pessoa, não era, era considerado uma pessoa comum, era servo ou escravo. Não sei se seria essa a intenção de Paulo mostrar que ele seria servo de Cristo, estava ali a serviço de Jesus, né? Isso aí. Talvez seria essa a intenção dele, demonstrar que ele, como servo, estaria a serviço, escravo de Cristo, a serviço de Cristo, era propriedade de Cristo, né? Naquela época, o escravo, ele era como propriedade, ele estava a serviço e toda a vida dele seria por seu senhor. Eu entendo desse jeito. E esse contraste, gente, entre servo,
chamado para ser apóstolo? Apóstolo era uma coisa. O que é apóstolo? É fácil Então, essa, né? apóstolo, deixa eu É. estar. Apóstolo era aquele, lá em Efésios 2:20, eu fui pesquisar o que era apóstolo, né? Era aqueles que eram lançados para fundamentar, para formar uma igreja, né? Então a gente tem, eu fiquei pensando, nossa, então o que a gente vê hoje chamando apóstolo tal, não é apóstolo, né? Porque se o papel do apóstolo era fundamentar, formar a igreja, então nós estamos bem fora, né? Era aquele que é chamado para proclamar o evangelho com autoridade, porque ele tinha fundamentação em Cristo Jesus, né? Ele estabelecia uma doutrina verdadeira e ele ensinava, corrigia e edificava a igreja. Aí eu comecei a analisar Paulo, né? Quando fala apóstolo, né? O papel dele importante, né? Nas viagens missionárias que ele fazia, onde ele fundava as igrejas em nome de Cristo Jesus como servo. Isso aí. Agora, a Edna é professora, né, gente? Então, ela dá toda uma argumentação na língua do povo. Vamos pensar na língua do povo. O que que é apóstolo? Nós que é aluno da quebrada, o que que é apóstolo? O nome mesmo já diz. Não lembram? Mensageiro, É enviado, posto no lugar. posto no Aquele lugar. que foi enviado como se representando aquele que ele enviou. Um embaixador, assim, de alta cúpula. É posto no lugar, na língua das quebradas. Eu não sabia que nas quebradas usava essa língua, não. É Aprendi nós. agora. Aquele, eu vou usar um termo que o rapaz falou lá domingo, eu achei muito engraçado. Aquele que trombou com Jesus e Jesus falou, vai. Então é posto no lugar, né? Então é interessante esse contraste quando começa. As cartas de Paulo têm um segredo para vocês entenderem o que Paulo vai falar na carta. A linha que Paulo vai levar é como ele se apresenta. Vou dar essa dica para vocês para todas as cartas de Paulo. A maneira como Paulo se apresenta no início da carta já vai dizer o tom da carta. Por exemplo, Gálatas, Paulo não se apresenta como escravo. Gálatas, ele fala, eu, apóstolo de Jesus Cristo, formar. Ele fala, ó, eu tenho autoridade para falar com vocês, né? Aí, ó, a carta da Filipenses, por exemplo, a carta da alegria. Ele fala, eu, Paulo, irmão de vocês em Cristo, porque ele está falando, né, da alegria. E aqui ele fala de duas questões aí, que ele é escravo de Cristo, ou servo de Cristo, e apóstolo. Então, ele está querendo dar o tom da carta, que aquele que é colocado no lugar de Cristo tem que agir como Cristo. E se Cristo se fez servo até a morte de cruz, eu tenho que me colocar nessa posição. A cruz era um instrumento de maldição, né? Uma morte do maldito. O maldito morria na cruz, né? Então, Cristo se fez pecado se fez escravo para morrer na cruz, para ganhar uma coisa melhor. Então, esse é o modelo do apóstolo, do que é enviado. É um pouquinho diferente do nosso pensamento de líder, não é não? E sem pensar no sentido teológico e da base teológica, mas se a gente vê hoje em dia esses que se autodenominam apóstolo, eles não querem ser escravos. Eles não querem dar a vida para a igreja. Pelo contrário, ele quer louvor. O apóstolo, ele é tão maior do que o pastor, tão maior que o bispo, que ele vira o apóstolo, né? Então, é completamente o oposto da visão que Paulo coloca aqui, né? E por que será que Paulo quis se apresentar a Roma assim? Quem é que lembra um pouquinho da história de Roma? Quem é que lembra de quem é Paulo? Nesse período, o Império Romano era aquele que, como diz o pessoal da quebrada, aqueles bambambam que mandava, né? Que ditava as regras, que ditava as leis, né?
Então, eu acho que é por isso que ele tem essa colocação de autoridade, já porque ele está falando na sede, é como se ele estivesse lá em Brasília. Então, falando na sede, onde estava lá o imperador, todo o domínio, toda a legislação criada. Então, eu acho que ele tinha que ter essa postura também. E ele era romano, lembra disso? É. Sim, Né? Então ele tá, ele era o império dominante, né? E ali ele ia lidar com gente de todo tipo, né? Então acho que por isso também ele faz o contraste, né? Servo e apóstolo, né? Para poder, porque depois ele vai contrastar, né? Judeu, gentil, né? Então essa posição que na verdade não importa. Mas essa saudação nas cartas realmente é uma coisa muito interessante da gente fixar, né? Porque o tom que ele dá na saudação é o tom que ele vai dar na carta, né? é, Então E, a, é muito, muito interessante isso. e também ele era perseguidor da igreja. Para Roma, na verdade, Sim, ele antes também tinha esse papel, porque ele perseguia, ele pedia, inclusive, autorização para matar os cristãos, né? Para Roma. Então, eu acho que na tem verdade essa era questão também, né? para os judeus. Ele, como fariseu, é que ele perseguia, tá? Mas a posição dele de romano, meu, ele era muito assim, fora da visão judaica, né? Porque na visão judaica não, mas como cidadão daquela época, ele era cidadão de elite. Ele era bambambam junto com os romanos. Só que interessante é que não foi ele que foi levar o evangelho para Roma. Quem é que levou o evangelho para Roma? Priscila e Áquila não trabalhava em Roma? Eles não Priscila e estavam lá em Áquila, mas Roma? o grande bispo, né? O grande bispo que foi para Roma foi Pedro, né? Ah, Pedro é que foi pregar o evangelho. Depois ele vai falar mais adiante. Eu não queria jogar eu não queria jogar construção em alicerce alheio, né? E é interessante como é que Deus faz isso. Olha que interessante. Aonde Paulo poderia ser, por ser romano, um grande destaque, Deus o impede de ir para lá, né? Então, às vezes, quando a gente olha para a circunstância e fala, não, eu sou a pessoa própria para esse cargo dentro da igreja, o Senhor fala, não, você não é. E aí põe um improvável, um pescador, por exemplo, no caso de Pedro, um pescador mal letrado, meio grosso, inconstante, e bota esse para ir lá, né? E é E interessante, daí que vem a tradição católica também de que ele foi o primeiro papa, vem daí, né? Ele que foi aquele bem que levou que começou lá em Roma, né? que começou em Roma, fundamentou a pedra, né? Como Jesus Isso. falou lá naquele trecho que a gente leu em Mateus, né? Então, essa questão é bem interessante para a gente analisar quando você estiver numa igreja, falando, Senhor, eu preciso servir. Aliás, quando você estiver na igreja e não achar que você precisa servir, você está errado, porque a igreja precisa de servos. Ah, não, eu vou lá, sento, ouço, amo a mensagem e volto para minha casa. Isso não é igreja, né? A igreja é formada por pessoas que servem. Se a gente está. Eu já tive acomodada, a igreja que eu frequento agora é uma igreja grande, é fácil da gente se esconder, da gente se acomodar, mas isso não é bíblico, né? A igreja é formada por pessoas que servem, né? Uma vez que eu estou na igreja e eu sirvo, ou se eu ainda não sei aonde servir, então eu tenho que olhar aonde o Senhor quer que eu sirva e aceitar conforme Ele determina, e não naquele que o meu currículo permite, né, que eu faça e tal. Bom, o que mais aí que a gente pode ver desse começo? a gente vê aí que ele, no versículo 2 e 4 ele apresenta, né? A gente vê que ele fala que o evangelho, ele não é uma inovação, mas é o cumprimento das profecias velho-testamentárias, né? Então, ele não está falando novidade nenhuma ali, né?
mas ele vai enfatizar a humanidade e a divindade de Cristo, né? Jesus era Deus, mas Jesus também foi homem. Então ele vai enfatizar isso, né? Ele era descendente de Davi, segundo a carne, mas ele é filho de Deus, né? Com poder pela ressurreição que aconteceu depois de sua morte. É isso aí, né? Por meio dele, nós recebemos a autoridade de sermos apóstolos, né? Para pregar aos gentios de toda parte, né? Mais alguma coisa aí desse primeiro trecho? Está queimando no coração de vocês? Primeiro que você está dizendo é todo até o 17? Pode ser até o Só o 17. comecinho? Não, pode Não, ser até o eu gosto muito nas cartas das orações, né? Então, Paulo está aqui explicando, né? É, falando, saudando, né? E eu gosto muito que aqui, só nesse pedaço, ele fala várias vezes que Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo é o Senhor, né? E por que que ele escreve? Ele fala aqui no versículo 7, Deus ama a quem tem chamado para serem seu próprio povo. E aí ele começa uma oração, né? Ele fala que a graça, essa saudação ele faz agora no meio da carta, que a graça e a paz estejam com vocês, né? E eu ouvi uma vez também falando sobre a graça e a paz, que é para incluir a todos, né? Na saudação, né? E aí ele faz a oração, né? Dando graças, né? E abençoando. Oro por vocês, né, Edith? A Edith é a mulher da oração na palavra, né? Então, eu tenho exercitado muito isso quando eu leio um texto e tenho uma oração, buscar essa oração e buscar fazer essa oração, né? No 10 ele fala, e peço a Deus que se oro por vocês, e se for da sua vontade, ele faça com que eu possa ir visitá-los, né? E aí ele fala o propósito, né? Para que, olha no 12, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Então, isso aqui é muito lindo, né? Porque Paulo sabia da fé, sabia do compromisso e ele orava pelos irmãos, ainda que ele não tivesse ido ainda, ele orava pelos irmãos, né? E justifica, olha, eu queria ter ido visitá-los, explica tudo, mas essa oração no meio, né, logo desse início, mostra o quanto Paulo amava os irmãos, porque você ora quando você ama, né? Você ora quando você tem carga. Então, muitas vezes o irmão fala, ora por mim. Você fala, eu vou orar. Meu, você vai embora, esqueceu. Você esqueceu no fim do culto. Vem falar para você orar. Eu agora, agora não, já faz tempo que minha prática é agora. Vem aqui, vamos orar já. Ora onde eu estiver com o irmão, com a irmã, né? Normalmente é a irmã que me procura assim. Eu já oro ali, porque eu sei que eu posso esquecer, né? Eu amo, mas eu não tenho aquela carga, porque ela acabou de me trazer aquela carga, né? Então, eu fico muito impactada com as orações de Paulo nas cartas. Eu Eu achei, achei continuando, interessante. Oh, sorry. Desculpa, Beth, né? não, não, continuando o que a Angélica estava falando, né? E ele fala, a gente vê aí a submissão de Paulo né, a Deus. Se for da sua vontade, dá uma oportunidade de vê-los, né? Como a gente falou, né? Não, eu vou, eu estou lá, não. A gente vê a submissão, apesar dele ser um romano, né? Ele estava embaixo de uma autoridade, se for da vontade de Deus, né? Porque ele em Roma, ele é romano, ele ia ser o bambambam do pedaço, mas a gente vê essa questão da submissão de Paulo à vontade de Deus. Isso me chamou a atenção, né? Ele reforça a condição de servo, né? Ele está o tempo todo reforçando isso. Olha, eu gostaria de fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas, né, se for da vontade de Deus, né? Ele deixa claro que tudo que ele faz na direção, né, que Deus dá para ele. Ao versículo 9. Eu sirvo a Deus
com todo o meu coração, volto a servir, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre me lembro de vocês e oro por vocês. É muito lindo isso, né? Essa condição de submissão é uma questão bem interessante dentro do Evangelho de Cristo, né? A quem eu estou, a quem eu respondo, né? Você vê que Cristo, ele era a autoridade máxima, mas ele respondia a Deus. Então, ele foi submisso e obediente até o fim, né? O fato é que Deus já escreveu a história. E Deus escreveu a história toda, de Gênesis e Apocalipse. Ele conta para a gente o plano, o desfecho do plano e como é que essa redenção ia se dar a partir da queda, que a queda era parte do plano, né? Uma vez que o plano está posto e a gente já sabe, então qual que é o nosso papel? É isso que Paulo está dizendo. O meu papel é me associar ao plano e cumprir o plano e obedecer ao plano. O autor do plano é Deus, então eu tenho que estar submisso ao autor. É como se a gente tivesse, tem aquele livro que eu quero estudar com vocês, ele fala isso. É como se a gente tivesse numa peça de teatro que o script já está pronto. Só que a gente vai recebendo o nosso papel todo dia. E a gente lê, e aí é engraçado, imagina. O autor da peça escreveu, o produtor produziu, fez tudo, e aí chega um atorzinho que nem nós, de segunda categoria, e fala: não, não vou seguir o texto. Né? Quer dizer, é uma brincadeira, obviamente, né? Claro que, como a Angélica falou no começo do Salmo 90, né? A gente vai contando os nossos dias. Mas que coração sábio é esse que conta os dias? É esse coração aqui, que obedece, que se submete a Deus, que entende o seu propósito dentro do reino de Deus. Não no reino do meu eu, mas no reino de Deus, né? Então, essa postura de Paulo nos ajuda muito. Mas isso tudo, como disse a Mara no começo, isso tudo só funciona por causa da fé. E aí ele vai falar sobre a fé. Vamos ver o que ele fala sobre a fé aí? Começando no 12. Vamos lá, quem é que vai me ajudar aí com o 12? Quer que eu leia? Pode ser. Quando nos encontramos, quero encorajá-lo na fé e também quero ser encorajado por sua fé. O que fala aí sobre fé? Que é algo Quero- inabalável, que a gente nunca mais vai ter problema com a fé, que uma vez recebida de Deus, a gente é santo e agora somos firmes o tempo todo. Não, se ele Não fala mesmo. encorajá-lo, se ele fala encorajá-lo na fé, né? Sinal que de vez em quando precisa de uma pessoa. Vai, continua, vá firme. Você precisa sempre ter alguém ali motivando para você continuar crendo naquilo, né? Eu entendi dessa forma. E ele também precisa ser encorajado, né, pelo outro. É uma via de mão dupla. Isso é Na versão que eu estou lendo aqui, a corrigida, né? Tá, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, né? Então, é reciprocamente, né? O tempo todo, né? Um cai e o outro levanta, o tempo inteiro, né? Caminhando juntos. a palavra. Fala de novo, lê de novo a sua tradução, Claudinha. Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha aí, são duas palavras bem interessantes: encorajar e confortar. Olha aí que interessante. O que mais? Tem alguém que gostaria de falar sobre essas duas palavras?
Na minha fala juntos, né? Para que juntamente para convosco sejamos consolados pela fé mútua. E eu entendo que é o desejo de Paulo em comunhão, né? A comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo através da fé, um ao outro se consolar, se confortar, se ajudar para permanecer. É isso que eu entendo com as leituras, com essas traduções, com essas palavras. Isso aí, consolar. Olha que interessante. Confortar, consolar, encorajar, né? A Isso me fé lembra da oração de Jesus, Edith, desculpa, isso me lembra da oração de Jesus na última ceia, né? Que eu oro ao Pai para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai e o Espírito, né, somos um. O poder da unidade. é isso, é isso. O corpo de Cristo somos nós, né? Nós somos a parte desse corpo, cada um de nós, que cuida do outro, né? Às vezes tem hora que eu tô ruim, que eu tô triste, aí recebo um recadinho da Císera lá para mim, ô filha, tava com meu coração aqui apertado, tô orando por você. Aí eu falo, ai, tava precisando mesmo, ora mesmo, né? Aí passa um tempo, eu mando alguma coisa para ela, oh, você tá muito quieta. Ah, não, é porque eu tive uma coisa assim, assim, né? Esse é o conforto, o encorajamento. Porque tem hora, gente, a gente sabe que Jesus morreu por nós, a gente sabe da nossa justificação, a gente sabe para onde a gente vai, mas tem hora que o nosso coração tá pequeno, tá voltado para a dor desse mundo, principalmente nos momentos de dores e dificuldades, né? Que a gente desanima. E a gente precisa de encorajamento. Significa que a gente não tem fé? Não, não significa que não tem fé. Significa que naquele momento o corpo precisa cuidar do corpo, né? E aí um encoraja o outro, um consola, né? Quando a gente passa por uma perda, por exemplo, a gente encontra consolo na igreja. Lembro de vários recadinhos que eu recebi, que Deus conforte o coração de vocês e da sua família, né? Console o coração de vocês. A gente às vezes teoriza demais o que é fé, e a gente fala de uma montanha que a gente vai empurrar, e é verdade, a gente pode mudar montanhas mesmo, mas a fé tem esse lado de ser mútua, né? De ser do corpo. Não sou eu o gigante da fé. Eu queria ser, né? O gigante da fé. Mas não é assim no Evangelho de Cristo, não. No Evangelho de Cristo são os frágeis, os pequenos, que se encorajam mutuamente, né? E é bacana Paulo dizer isso aí, né? Que a gente vê Paulo, cara, ele era, como brincam os presbiterianos, depois de Cristo era Paulo. Ele era o cara, né? Mas ele precisava ser também encorajado na fé, né? O que mais que fala sobre a fé aí? No 16, a minha tradução aqui não fala, mas eu me lembro que tem uma tradução que fala: Não me envergonho das boas obras a respeito de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Né? A fé é poder de Deus. A Mara disse isso, que isso ficou muito legal na fala da Mara, vem do alto, né? Então, e o que Tiago fala para aquele que não tem fé? O que Tiago fala? Quem Pedir é a que. Deus, orar a Deus pedindo. Olha lá. E como é que a gente recebe fé? Quando a gente passa a viver crendo naquilo que Deus tem prometido para gente, é isso. Eu imagino o Rock Balboa no começo da escada. Tan, 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 tan. Quando ele olha a escada, ele está ali, né? Perseverança? Tan, 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 vai subir a escada.
escada correndo e tal, né? A fé, e até Perseverança, aqueles. Dite? Oi? É. Perseverança? É isso, a fé é uma caminhada de perseverança. Tudo bem, quando chega lá em cima da escada, a gente está, né? Deu certo, É, mas e a escada que a gente tem que subir, né? É uma escada de perseverança, de É, nossa dor, caminhada, né? de luta contra a gente mesmo, contra o nosso próprio desejo, né? É, Então, Tiago ainda fala que a gente não pode ser como a onda do mar, né? Levada, vai e volta, vai e volta. Então, aí o nosso foco e a nossa perseverança vai nos ajudar. Porque eu vou orar, vou pedir a fé e vou viver crendo nessa fé, mas o meu exercício é diário. Se eu não exercitar diariamente, eu posso ter recebido de Deus e não ter vivido aquela fé, ah, porque ela só vem pelo exercício. e pela Funciona a ação, né? Eu acho que é a fé que faz com que a gente haja, na verdade, né? Exatamente. Sem é, fé, você pode. Bom, às vezes a gente até vai sem fé mesmo, mas ela, ela é Uma que coisa. impulsiona com esperança. Ah, é outra coisa que eu acho que é fundamental aqui, né? Que assim, é a fé que dá esperança. Então, tem gente que age, mas não tem esperança de nada. A gente tem, né? a fé Deixa eu... dá o foco, a direção, né? A Mara mesmo disse no começo, tem gente que tem muita fé. Por exemplo, uma pessoa abriu um giga aqui do lado da minha casa. O cara monta um negócio enorme, ele investe muito dinheiro colocando produtos, toda a estrutura, contratando funcionários e abre. Ele não sabe se vai entrar alguém ali, se vai comprar, se vai ser o suficiente. Ele tem uma baita fé em fazer isso. Uma baita. Até naquele livro do A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o autor fala justamente sobre isso, que a ética protestante impulsiona, né, o espírito do capitalismo, né? Tudo bem, Angélica. Mas esse tipo de fé não é uma fé direcionada por Deus, né? É uma fé, é uma grande fé, é uma crença até, mas o foco dela é o dia que esse prédio cair, o homem morrer, sei lá, acabou para ele, né? A nossa fé aqui é uma fé direcionada. Então, a fé é essa direção. Por exemplo, você falou de agir, né? Quando Abraão, que é o pai da fé, ele vai e aceita Agar como serva de Sara, para ter um filho com ela, para dar aquela ajuda para Deus, ele agiu com fé, vamos dizer, mas não a fé direcionada por Deus, né? E Agar teve o filho, deu certo, e ele já era velho, deu certo mesmo assim, mas Deus falou: não, não é esse aí que eu falei, né? E aí ele se submeteu à vontade de Deus também, voltou, né? Se submeteu, falou: não, é com Sara. Então, assim, a fé, ela dá essa direção. E essa direção em fé nos traz esperança, que foi o que a Mara falou, né? Esperança de quê? O que nós esperamos? O que vocês esperam para vocês? Eu tinha um conceito diferente disso tempo atrás, né? Quando eu falava, "Não, o que que você deseja?" Não, a gente sempre tudo era voltado para a minha vontade, para os meus sonhos, porque eu queria e tal, né? E aí, quando você vai vendo que não é, e você não encontra contentamento nisso, e o Senhor te coloca em umas situações que você fala, não era nada disso que eu queria, mas por estar se cumprindo a vontade dele, você encontra um contentamento tão grande, né? E aí eu tenho mudado a minha oração, assim, né? De perguntar realmente, Senhor, eu entendi que eu quero desse jeito, mas não é isso, Senhor, o que coloca no meu coração, né? Realmente a sua vontade, me direciona nessa sua vontade, né? E aí acontece aquilo que você não esperava, não imaginava, não tinha pensado naquilo,
mas você vê Deus, né, fazendo a vontade dele e os frutos que vêm disso também, né? E eu tenho também me deparado muito com essa questão do fruto do Espírito, né? Que é aquilo que Deus produz em mim para me capacitar a fazer aquilo que eu não consigo fazer, mas que eu posso fazer através do Espírito Santo, né? Essa coisa da alegria, na hora que não está nada alegre, a paz, na hora que está cheio de problema, de conflito, e ele vai produzindo esse fruto. E aí isso tem me motivado muito, né? A minha fé tem sido muito encorajada, fortalecida, né? Nessa coisa de todos os dias. E é isso que você falou, Edith. Todos os dias a gente recebe um script, né? Para cada dia o seu mal. Então, essa coisa da ansiedade, da gente ficar preocupada com amanhã, como é que vai ser e tal, e agora, não sei o que, não. Hoje foi hoje, amanhã vamos ver o que que o Senhor vai fazer. Nós oramos e aí a gente começa um novo dia, né? Então, isso tem mudado muito a minha forma de caminhar com Cristo. Tem sido bênção na minha vida. Minha fé tem sido muito fortalecida também. Né? Isso do basta cada dia ser mal, isso é tão importante, né, gente? Tão importante. A gente, se eu falasse para vocês hoje, se alguém tivesse com problema financeiro, se eu falasse para vocês hoje, o que que ajudaria, né? Aí alguém poderia dizer, estou com problema financeiro, eu precisaria, sei lá, de 10 mil reais hoje para resolver meu problema. O senhor pode mandar os 10 mil reais, ou pode vir de outro jeito, pode se resolver, às vezes, sem os 10 mil reais, enfim. Mas vamos imaginar que você falou, tá bom, então tá aqui, ó, os 10 mil reais para você. Você resolveu aquele problema do dia. O que que vai acontecer no dia seguinte? Se eu perguntar, Vai e ter o outro seu problema. desejo para hoje eu queria que tivesse cura, porque meu, sei lá, meu marido, meu filho, minha mãe está doente e eu preciso de cura. Aí tá bom, então tá aqui, ó, cura, né? E no dia seguinte, aí é sempre assim. Por quê? Porque os desejos humanos e terrenos, eles sempre se renovam. Eu sempre uso esse exemplo com vocês aqui. Se eu comprei um carro zero, lindo, que eu queria, daqui um mês ele já é um carro usado. Essa é a fugacidade das coisas nesse mundo aqui, né? Então, qual que seria assim, então, o que o nosso coração almeja e deseja, né? O nosso coração, como diz lá em Eclesiastes, nele foi colocado um desejo pela eternidade, né? E na eternidade não vai ser carro novo, não vai ser vestido, falta de dinheiro, doença, ou não vai ser isso, né? Então a fé também, ela direciona o nosso coração para olhar o que está acima do sol. E quando a gente olha o que está acima do sol, a gente fala como ele termina o texto aí, que diz lá em Jó, né? Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O justo viverá, olha, não é o justo vai morrer pela fé. Porque a gente, às vezes, desejando tanto o céu, esquece de viver os dias, né? Eu e a Claudinha já tivemos essa conversa uma vez, né, Claudinha? Ai, por que Sim, Jesus não volta logo? Já deu. Jesus já deu. Mas o justo, ele viverá pela fé. A vida dele tem significado. Significado quando? Para a eternidade, claro, mas para hoje, né? O que que eu posso fazer? Como é que eu posso viver o meu dia hoje de tal maneira que eu alcance a minha fé? O que eu preciso, Senhor, para hoje? É ir lá no médico, como vai o Manuel, fazer a diálise? É o meu exemplo de fé para hoje, então eu vou lá fazer. O meu coração alegre, o meu coração testemunhando. Ir para o escritório agora, enfrentar aquele monte de pasta que eu tenho lá para enfrentar. Então eu vou para lá hoje.
e vou desempenhar aquela função do hoje pela fé, né? E é nesses exemplos de fé que o mundo se transforma. É nesse exemplo de fé que a gente chega lá em Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que lindo isso aí, né? Já pensou a gente viver com fé o suficiente para quando a gente morrer dizer isso, né? Uma pessoa da qual o mundo não era digna, né? É isso. É nesse diário, é nesse todo dia que eu vejo, que eu vivo pela fé, né? Amém? Amém. Amém. Então vamos orar para a gente encerrar? Vai, Cícera, vai, ora por nós hoje. A Cícera anda quieta, né, gente? Tem bastante gente para falar. Mas de tudo, uma palavra que ficou no meu coração lendo o texto. Por que é que o nosso coração tem ansiado? Qual é o anseio da nossa alma? Paulo, ele relata ali o anseio que ele tinha de viver esse evangelho para aqueles que não conheciam. Qual tem sido a motivação da nossa alma? Eu acho que o texto pegou muito para isso, para mim, né? Será que essa fé tem gerado em mim esse anseio pela eternidade? Só para a gente pensar. E para você não falar que eu estou tão quieta. Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Amém, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra se renova todos os dias. Muito obrigado porque nós precisamos dela para continuar vivendo pela fé. Amém. E nós queremos viver todos os dias essa fé que o Senhor tem plantado em nós. Amém. Muitas vezes precisamos ser encorajadas, como a tua palavra nos ensinou hoje. Então, que não nos falte, Jesus, uma palavra de fé, mas também uma palavra de encorajamento àqueles que estão ao nosso redor. Que a gente tenha a sensibilidade do teu Espírito Santo para poder ver e poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para que seja feito. Amém. O Senhor é o nosso Deus e nós somos tuas servas. E nos colocamos nesse lugar nessa manhã, Jesus, de servas, escravos do teu evangelho, por amor a ti, Jesus. Mas também precisamos nos colocar nessa posição de encorajadores que o Senhor também nos colocou. Muito obrigada por isso, Jesus. Renove a nossa fé, renove a nossa esperança e fica conosco no dia de hoje. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.